O Sermão da Montanha, parte 13. Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 15. Está escrito: E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Para um pouquinho. Aqui o Senhor Jesus Cristo estava falando a respeito de não ficar repetindo a mesma coisa. É comum você encontrar pessoas que quando vão realizar suas preces, fica repetindo a mesma coisa. Não é necessário. Um exemplo: Jesus me abençoe, Jesus me abençoe, Jesus me abençoe, Jesus me abençoe, Jesus me abençoe. Eu vou falar isso 30 vezes, não precisa. Você pode até no decorrer do dia orar 30 vezes, e até no decorrer das 30 vezes você pedir para Jesus te abençoar. Mas não há uma necessidade de você ficar repetindo aquela mesma coisa naquele momento. Jesus me perdoe, Jesus me perdoe, Jesus me perdoe, Jesus me perdoe, Jesus me perdoe. Não há necessidade de fazer isso. Jesus abençoe minha família, Jesus abençoe minha família, Jesus abençoe minha família, Jesus abençoe minha família. Eu vou falar isso 50 vezes consecutivo. Não é necessário. É isso que Jesus estava falando. Não fique com vãs repetições, não fique repetindo a mesma coisa. E aí logo em seguida ele vem com outras orientações. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante, aqui o Senhor Jesus Cristo começa a passar orientações. E as orientações de Cristo estavam condicionadas à forma da oração. Oração poderosa é aquela oração que você faz de acordo com os ensinamentos de Deus. Mas para a oração ela ter um poder, ela precisa ser sincera. Ela precisa vir do íntimo do seu coração. Antes de sair o som da sua boca, primeiro tem que brotar no seu coração o seu clamor. Então Cristo ele estava falando a respeito da oração. E ele deixou aqui o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo a ser seguido, não é um modelo para ser repetido. A oração do Pai Nosso, o objetivo de Cristo não é nós ficarmos, Pai Nosso que está no céu, repetindo 10, 20, 30, 40, 50 vezes o trecho da oração do Pai Nosso. Não é isso. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, onde cada tópico da oração, ali tem ensinamentos que nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Mas vamos dar sequência. Uma das ferramentas mais importantes que Deus deixou para o cristão utilizar é a oração. Mas para que ela venha operar sinais na vida do servo do Senhor, tem que ser realizado de uma forma correta. Muitas pessoas oram e não obtêm respostas, até parece que Deus não existe. É comum você encontrar pessoas que falam: pastor, eu tenho fé, eu oro, mas não acontece nada. Eu peço, eu clamo, eu busco, mas não obtenho resposta, até parece que Deus não existe. Até parece que está orando para algo inexistente. O que muitos não entendem e não param para fazer uma reflexão é como estão orando e ao mesmo tempo como estão suas vidas diante daquela oração. Daqui a pouco você vai compreender melhor. Vamos dar sequência. Falando de oração,
vamos estudar o modelo que Jesus deixou escrito no Sermão da Montanha, que é a oração do Pai Nosso. Jesus citou em Mateus capítulo 6, versículo 9 o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Para um pouquinho. Pai nosso que estais nos céus. Para nós chamarmos Deus de Pai, temos que ser filhos. Então, primeiro ponto, eu estou chamando Deus de Pai, mas eu estou sendo filho. Porque existe uma diferença entre criatura e filho de Deus. Antes da pessoa se entregar a Deus, se entregar a Cristo verdadeiramente, esta pessoa é uma criatura de Deus, ela foi criada por Deus. Quando esta pessoa se entrega a Deus verdadeiramente, ela deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Então, o primeiro ponto é, a oração que eu estou realizando na qualidade de uma criatura, de algo criado por Deus, de um ser criado por Deus, ou estou realizando na qualidade de filho, alguém que passou pelo processo de transformação, deixando de ser criatura e passando a ser filho. Continuando, para sermos filhos, temos que colocar em prática o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então, para eu ser filho de Deus, eu preciso o quê? Me entregar a Ele, eu tenho que crer nele, eu tenho que confessar a minha fé nele. Só isso? Não. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É necessário também o quê? Passar pelo batismo nas águas. Então, se eu quero ser filho de Deus, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador, eu preciso passar pelo batismo nas águas. E aí eu me tornei um filho de Deus? Se você ler só esses 2 versículos, dá a entender que sim. Mas não é só esses 2 versículos. Tem outras regras bíblicas que nós temos que colocar em prática para nós sermos considerados filhos de Deus. Como eu até já citei aqui no Sermão da Montanha, no dia 23 de janeiro, em Mateus capítulo 5, ao 43, ao 48, onde eu falei a respeito de amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Opa, então para eu ser filho de Deus, não é só aceitar Jesus como Salvador. Também. Não é só passar pelo batismo nas águas. Também eu tenho que passar pelo batismo nas águas. Mas eu tenho que amar o ser humano. Eu tenho que orar pelos que vos maltratam e me perseguem. Eu tenho que ter um coração transformado, cheio de amor, para que eu possa ser filho de Deus. Então não é só aceitar Jesus como Salvador. Então é comum você encontrar pessoas que falam: pastor, mas eu tenho Jesus como Salvador. Amém, mas cadê as outras regras bíblicas que você precisa colocar em prática para ser filho de Deus? Aí quando você for orar, quando você fala Pai, ele pode falar: você ainda é criatura, você não é filho ainda. Porque a oração feita por um filho, você pode ter certeza, o Pai vai estar atento. Mas vamos dar sequência. No Mateus capítulo 6, versículo 10, dando sequência, Jesus falou no Sermão da Montanha: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Aceitar Jesus como Salvador, se batizar, orar, ler a Bíblia, perdoar, dizimar, ofertar, frequentar a igreja e etc. Muitas vezes a humanidade não faz a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Aí eu estou lá: Pai nosso que está no céu. Deus fala: você ainda não é filho. Mas se eu sou filho, aí vem o próximo trecho: seja feita a tua vontade.
assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? É comum você encontrar muitas pessoas que estão fazendo suas próprias vontades. Elas usam o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, para tomarem decisões e para tentar convencer as pessoas que as decisões que estão tomando são decisões corretas. Elas falam que Deus está mandando ela fazer aquilo. É comum você encontrar pessoas que falam isso. Não, mas Deus está mandando. Esse negócio, irmãos, Deus está mandando, o cara tem que ter um cuidado muito grande. Porque às vezes a pessoa está num patamar de relaxamento na fé tão grande, para Deus estar mandando, uma intimidade muito grande com Deus, achar que Deus está mandando eu fazer isso, achar que Deus está mandando eu fazer aquilo, mas eu estou tão relaxado na fé, e às vezes é decisões para eu ficar mais relaxado ainda na fé. Decisões que para poder eu enfraquecer mais ainda na fé, aí eu ponho Deus como o responsável. Nós temos que ter cuidado com isso. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está fazendo a vontade de Deus ou a sua vontade? Pastor, estou fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Continue. Não, pastor, para ser sincero, mas tem que ser sincero, irmãos. Para ser sincero, eu não estou fazendo tanto a vontade de Deus, eu estou fazendo mais a minha vontade. E aí você já vai começar a compreender, às vezes, porque a oração não está funcionando. Eu tenho observado na trajetória, irmãos, dos anos e da vida, que muitos cristãos, eles acabam de uma certa forma, em determinados pontos da vida, espiritualizando demais o problema. É mais ou menos o seguinte: a pessoa leva uma vida errada, leva uma vida não de filho de Deus, mas de criatura de Deus. A pessoa leva uma vida totalmente distorcida. O problema vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quando o problema fica gigantesco, aí ela cria um personagem, e esse personagem ela transfere toda a irresponsabilidade dela de anos para aquele personagem. E quem é esse personagem? Satanás. Ele não existe, pastor? Ele existe, ele é real. Só que a pessoa espiritualiza aquele problema, joga para o diabo. E quando joga para o diabo, ela quer transferir o quê? Ela quer que alguém agora consiga resolver o problema. Então a pessoa tem uma vida totalmente desobediente à palavra de Deus, à regra de Deus. Pela lei da semeadura, o problema torna-se maior, quem planta colhe. Aí a pessoa espiritualiza. Quando a pessoa espiritualiza, ela acha que tem que ter agora um homem ou uma mulher de Deus que vai fazer uma oração e vai resolver o problema. E se esse homem ou essa mulher de Deus não fizer essa oração e não resolver esse problema, não é de Deus. Esse pastor não é de Deus. Essa pastora não é de Deus. Porque eu estou com um problema espiritual e esse homem ou essa mulher não está conseguindo resolver o meu problema. Então a pessoa faz o quê? Caça um culpado. Onde já se viu uma vida de desobediência, e a pessoa continuando com o coração duro para obedecer a Deus, não querer seguir a Deus da forma certa. Você acha que uma oração vai resolver o problema? Não vai, irmão. Porque tem problemas que não é oração. Tem problemas que é uma atitude que a pessoa tem que tomar na vida. Tem problemas que é uma mudança de comportamento que a pessoa tem que realizar. Tem coisas que não é oração. Tem coisas que é uma atitude que a pessoa tem que tomar. Porque se você fizer a oração, e mesmo que aquela oração opere e a pessoa se veja livre daquele problema 100%, no dia seguinte em diante a pessoa vai continuar com a mesma vida errada, com os mesmos comportamentos errados. É por isso que na vida de muitos irmãos, a oração não funciona. É por isso que na vida de muitos, a pessoa clama, pede, busca e não recebe. Porque quando Deus ele olha para o coração, ele vê que a pessoa não quer ser filho, a pessoa quer ficar no patamar de criatura.
e não no patamar de filho de Deus. Porque quando a pessoa está no patamar de filho de Deus, você pode ter certeza, o milagre acontece. Vamos dar sequência. Mateus capítulo 6, versículo 11 está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão que a Bíblia se refere também é a palavra de Deus, ou seja, Jesus, conforme João capítulo 6, versículo 35, que está escrito: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Em João capítulo 6, versículo 48 está escrito, olha o que Jesus falou: eu sou o pão da vida. O alimento espiritual, ou seja, o pão nosso, tem que ser buscado diariamente. Porém, muitos buscam mensalmente, outros quinzenalmente, e tem aqueles que não buscam. Para um pouquinho. Continuando o sermão da montanha, Jesus falou sobre a oração, sobre o pão nosso de cada dia. Lógico que o pão nosso também pode se referir aos alimentos que nós comemos, que nunca vem nos faltar, mas também é o alimento espiritual. Jesus, ele é o pão nosso de cada dia. Irmãos, nós temos que diariamente buscar Deus. Nós temos que diariamente tirar tempo para ter contato com alguma coisa de Deus, seja uma oração, seja um louvor, seja uma pregação. A pessoa tem que congregar. Vírus não pode afastar as pessoas da igreja, irmãos. Chuva não pode afastar as pessoas da igreja. Problema não pode afastar as pessoas da igreja. Nada pode te afastar da igreja. Lógico, há situações que às vezes a pessoa tem que se ausentar, uma questão de saúde, uma coisa e outra, não interprete errado o que eu estou falando. Mas hoje nós encontramos no meio da sociedade mundial um esfriamento muito grande. As pessoas estão acomodadas. Mas isso é o quê? É a ausência de pão. Mas não é que não tenha pão, é porque o povo não quer comer. Porque nunca foi tão fácil você ter acesso ao pão diário, à pregação do evangelho como é hoje. Antigamente era difícil. Antigamente poucas pessoas tinham Bíblia. Antigamente não tinha programações evangélicas, não tinha rádios evangélicas. Hoje você é cercado de Bíblias diferentes, versões da Bíblia. É impossível você ligar hoje um televisor, você ficar ali rodando, passando com controle. É impossível você não encontrar uma programação evangélica. É impossível você entrar, sintonizar uma rádio, você ficar ali procurando alguma coisa e você não se deparar com uma programação evangélica. Do mesmo jeito, no YouTube, no Facebook, sempre tem pregações. No celular, hoje com esse negócio de grupo de família, sempre tem um crente postando alguma coisa. Nunca tivemos tão cercados de pão como estamos sendo cercados agora. Mas as pessoas estão fracassando na fé. As pessoas estão retrocedendo na fé. E quando eu falo as pessoas, estou me referindo ao geral, é algo mundial. Mas por quê? Porque o pão nosso, o pão diário, mesmo ele presente, as pessoas não se alimentam. Aí tem aqueles que às vezes uma vez por mês se alimentam, tem aqueles que de 15 em 15 dias se alimentam, e tem aqueles que nem se alimentam. Tem muito crente, irmãos, que ele participa da Santa Ceia do Senhor, ele fica um mês inteiro sem ter contato nenhum com as coisas de Deus. Ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não faz devocional, ele não vai mais na igreja de jeito nenhum. Na próxima Santa Ceia ele comparece na igreja e participa da Santa Ceia. E no decorrer daquele mês ele não tem contato mais nenhum com as coisas de Deus. Ou seja, não estão comendo do pão. E o que foi que Jesus falou? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos que querer o pão. Aí vamos lá, estou fazendo a oração, estou sendo filho de Deus? Estou fazendo a vontade de Deus ou a minha? Eu estou comendo do pão diário? Aí se for analisar, eu não estou fazendo nada, eu não estou em conformidade com aquilo que é o certo. Como é que Deus vai agir?
Como é que Deus vai agir na vida do seu filho? Como é que Deus vai agir na vida da sua filha? Como é que Deus vai agir na vida da sua nora, do seu genro? Se Deus quer agir, mas as pessoas não querem que Ele haja. Continuando. Quando a pessoa não busca o pão nosso, fica fraco na fé, passando a ser vulnerável aos ataques do inimigo. Outra consequência é que o servo, por não estar nutrido com o alimento espiritual, que é o pão nosso, acaba procedendo de uma forma errada, nos momentos difíceis da vida, contrariando a palavra de Deus. Aí a pessoa, vamos lá, ela não está alimentada, ela não está fortalecida na fé. Primeira investida que o inimigo dá, a pessoa cai. Primeiro levante que o inimigo faz, a pessoa já cai. Mas por quê? Porque está fraco na fé. Lembrando aquilo que eu falei ainda há pouco, só que ela vai espiritualizar o problema. Ela vai caçar um responsável, que é Satanás. Ela vai dizer que tem um demônio na vida dela e que ela quer que um homem de Deus ou uma mulher de Deus faça uma oração, tire esse demônio para a vida dela entrar no trilho 100%. Mas como? Se a pessoa está fora do trilho, não é o demônio que está fazendo a pessoa estar fora do trilho, é a pessoa que está fora do trilho, por isso o demônio está agindo. Então a pessoa precisa voltar para o trilho. A pessoa precisa ter um encontro com Deus, levar Deus a sério. E pode ter certeza, não importa quem seja a pessoa, se ela estiver disposta a buscar a Deus, você pode ter certeza, Deus vai agir na vida dela. Pode ser quem for. Pode, independente do nível espiritual que ela se encontra, se ela buscar a Deus, Deus vai agir. Continuando. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui fica bem clara a condição para alcançarmos o perdão de Deus, que é perdoando os nossos ofensores. Se o servo do Senhor recusa perdoar os ofensores, o perdão de Deus também não o alcançará, de acordo com Marcos capítulo 11, versículo 26, que está escrito: se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Deus deixa bem claro, se eu não perdoo, eu não alcanço o perdão. Aí eu tenho um coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Eu não alcanço o perdão de Deus. Eu sou crente, estou dentro da igreja, faço a obra, não importa. Pode ser pastor, pode ser o que for, não alcanço o perdão de Deus. Então muitas pessoas estão indo realizar as orações, irmãos, e estão fora do padrão, do requisito necessário para serem abençoados. Aí começam a achar que o problema é a igreja, começam a achar que o problema é o pastor, começam a achar que o problema é o evangelho. Eu não sei se você tem observado, mas nunca levantou tanta gente dando uma de defensor do evangelho, pessoas que estavam dentro do evangelho e que saíram do meio do evangelho e agora estão dando uma de protetores do evangelho. Cuidado, irmão, são lobos. O cara fica dentro do evangelho, fica uma temporada do evangelho, não faz aquilo que é para fazer, não busca do jeito que é para buscar. O que acontece? A pessoa esfria na fé, e ao esfriar na fé, chega um momento que vai ser vomitado. Vai ser o momento que a pessoa vai sair do meio do evangelho. Então, quando a pessoa sai do meio do evangelho, ela olha para o evangelho e começa a atacar os pregadores. Aí dá uma de defensores do evangelho. Aí essas mesmas pessoas não congregam, não participam da Santa Ceia e passam a ser líder espiritual de muita gente fraca na fé. Cuidado com isso. Nunca surgiu tanta gente dando uma de defensor do evangelho. É mais ou menos o seguinte: você tem um canal, você vai pregar a palavra de Deus, vai ter lá X seguidores. Mas se você começar a falar mal dos pregadores naquele canal, vai triplicar a quantidade de seguidores.
Aí essas pessoas acham que estão sendo levantadas por Deus. Não entendem que estão sendo levantadas por Satanás para atrapalhar a obra de Deus. Por quê? Porque quando essas pessoas começam a dar uma de aparente defensores do Evangelho, detonando pregadores do Evangelho, essas pessoas estão o quê? Sendo usadas por Satanás para endurecer o coração daquelas pessoas que já estão fracas na fé para saírem do Evangelho, e ao mesmo tempo fortalecendo ainda mais a dureza do coração daquelas pessoas que não gostam do Evangelho, para não querer mesmo o Evangelho. Não, pastor, mas tem que denunciar. Não, toda pregação do Evangelho, seja lá quem for, a pessoa tem que falar que vai existir os escândalos. A Bíblia fala sobre os escândalos, isso é notório. Outra coisa é você dar uma de atacar as igrejas, atacar os pastores. Tudo que os pastores fazem é como se aquilo fosse uma heresia, fosse um ensinamento errado. E você sim é aquela pessoa que ensina certo. Tem que ter cuidado com isso. Tem cada xarope que tem aparecido aí nas redes sociais. Pessoas que se alimentavam dentro das igrejas, que até durante um período foram até usadas por Deus, mas que não vigiaram, fracassaram na missão, retrocederam na fé, e hoje querem dar uma de salvadores do Evangelho, denunciadores do Evangelho, só atrás de seguidores revoltados. Cuidado com isso. Tenha cuidado com esse tipo de gente. São pessoas que às vezes saíram do Evangelho e não conseguiram perdoar. Se depararam com situações às vezes adversas e não conseguiram perdoar. Ficou uma mágoa no coração. E o que é que Jesus fala? Tem que perdoar. Se não perdoar, não alcança o perdão. Aí vamos para o início. Eu quero a resposta de Deus para a minha vida. Eu vou orar, mas eu estou sendo filho de Deus? Ou estou sendo criatura? Eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha vontade? Eu estou perdoando ou estou guardando mágoa? Eu estou me alimentando com o pão diário, que é a palavra de Deus, ou eu me alimento de vez em quando? Aí você vai ter o resultado, porque da oração não funcionar. Continuando. Em Marcos capítulo 6, versículo 13, Jesus falou: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muitas pessoas pedem o livramento, porém, ao mesmo tempo, procuram o mal, ou seja, coisas que não edificam. Exemplos, vê algo que não edifica na internet, na TV e etc. Ao mesmo tempo que a pessoa na oração está lá falando: meu Deus, me livra de todo o mal, Senhor, livra a minha família de todo o mal. Aí pega o controle remoto e vai assistir Big Brother. Está perdendo tempo essa oração. Ao mesmo tempo que pede para livrar do mal, está procurando o mal. Pede o livramento do mal, mas vai ver na internet algo que não edifica. A pessoa acha que o mal é só o homem mau que está lá fora quando você está passando, está com uma arma para tomar um celular, para tentar roubar uma carteira. Acha que o mal é só isso. Nós temos que ter cuidado, irmão. Se nós não tivermos cuidado, o mal vem para as nossas vidas através do celular. Mas como assim? Quando você sintoniza algo que não é para sintonizar. Quando você abre e assiste algo que não é para ver. Aí você está lá: meu Deus, me livra do mal, mas procurando o mal. Como é que Deus vai agir? Como é que vai funcionar? Não tem como. Estão entendendo que o problema não está nas igrejas? O problema não está nos pastores. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo pode ser abençoado. Deus, ele não tem bênçãos limitadas. O estoque de bênçãos de Deus não está acabando, tem bem pouquinha. Vai ter que dar um pouquinho para cada um. Não, Deus tem bênção de sobra para todo mundo. É você com Ele. Se você buscar Deus da forma certa, se você se santificar, se separar do pecado, fazer as coisas da forma 100% certa, você vai ser abençoado. Mesmo que eu, o seu pastor, faça tudo errado, você vai ser abençoado pelo seu mérito. Deus não vai deixar de te abençoar por causa de mim. Deus não vai deixar de te honrar por causa de mim. Digamos que eu seja um mau pastor. Então faça a sua parte.
Leve Deus mais a sério. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Frequente mais a igreja. Se alimente do pão diário. Todo dia coma alguma coisa espiritual. Mas quando eu falo coma alguma coisa espiritual, cuidado também com o que você vai comer. Não é você sair baixando pregadores aí na internet, cada dia escutar um pregador diferente, não. Faça isso não. Você vai ouvir muita besteira também. Você vai ouvir coisas que vai contaminar a sua fé. Aqui, todos que fazem parte dessa igreja têm a opção de diariamente receber pregação em áudio, pregação do pastor Jaime, pregação do missionário, pregação minha, pregação do ministério. Você é da graça, se alimente com o conteúdo da graça, fortaleça a sua fé com o conteúdo da graça, com o conteúdo da igreja que você faz parte. Você faz parte de um ministério que tem alimento espiritual todo dia, não faz sentido você ir procurar outro pregador para se alimentar. Agora, se no seu ministério não tivesse pregação todo dia, mas tem todo dia tem pregação, tem alimento espiritual de Deus, se alimente mais com o alimento espiritual da sua igreja, se envolva mais, vai ser bom para você, vai ser bom para a sua fé. Você vai ver que do nada as portas começarão a se abrir e as bênçãos começarão a vir até você e te alcançar. Mas voltando aqui para o final do estudo, eu deixo aqui o meu WhatsApp, código 92 9985 2854. Próximo domingo nós daremos sequência ao Sermão da Montanha. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Pai, abençoar todas essas pessoas. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.